Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje eu vou só falar sobre o jogo e sobre o Fluminense atualmente. Eu achei ridículo, né? Primeiro lugar, poupar tantos jogadores, né? Poupar acho que os 5 ou 6 no mínimo, jogadores para o jogo de ontem. Segundo, achei ridículo a postura do time, dos jogadores que entraram em campo. Terceiro, achei ridículo o Fluminense chutar uma bola no gol do adversário quase os 90 minutos do segundo tempo. Um chute a gol, que foi ao gol, né? Um chute. Um time, me perdoe, mas esse time do Mirassol é muito fraco. E os jogadores, o time que entrou em campo para jogar contra o Mirassol, só conseguiu dar um chute. É impressionante, é ridículo. Quarto, achei ridículo a postura do Zubeldia para escalar o time. Quinto, achei ridículo o que aconteceu da arbitragem contra o Fluminense. Aquele pênalti foi pênalti contra o Mirassol. O jogo Fluminense acontece sempre isso. Aí chamam, o árbitro vai lá e diz que não foi pênalti. Foi pênalti. O árbitro estava em cima do lance, viu e marcou o pênalti. Para que o VAR chamou? Para colocar uma dúvida na cabeça do árbitro. Um árbitro que já costuma prejudicar o Fluminense. Ele foi lá e anulou o pênalti. Né? Não anulou o pênalti. Ele disse que não foi pênalti. Cancelou o que ele tinha dado. Quinto, Alisson, né, do Mirassol, já tinha um cartão amarelo, deu uma quase cotovelada no Samuel Xavier. Não era para ser expulso, mas era para cartão amarelo. Seria o segundo cartão amarelo dele. O que aconteceria? Seria expulso. E o que aconteceria? O Fluminense ficaria jogando com um a mais. Também não acho que ia ajudar muito, porque o Fluminense não chegava ao gol. O Fluminense jogou muito mal mesmo. Me irritou ver o jogo e acredito que todo tricolor que viu ficou irritado também com o jogo do Fluminense. Um time que vacila na defesa, os laterais jogaram mal, cabeça de área jogou mal, o meio-campo jogou mal, os pontas jogaram mal. O único jogador que jogou bem, depois cansou, quando foi substituído, mexeram mal também, que foi o Acosta. E esse caso do Ganso tá ridículo. Para que bota o Ganso no banco? Se o Ganso, no jogo de ontem, ele poderia entrar, mas porque, não, foi brasileiro, ele não poderia entrar, porque senão, se ele fizer o 13º jogo, ele não pode ser transferido para outra equipe do Brasil. Então, já que é assim, dá uma desculpa, fala que ele está gripado, que ele teve algum problema, e bota alguém no lugar dele que pudesse entrar depois, né? Tá ridículo essa postura. Um time que foi... O Mirassol também não jogou nada demais, mas é o time que foi mais para cima do Fluminense. O Fluminense ficou parado, parecia que tinha tomado um dopante, estava todo mundo dopado lá, parado, andando em campo, não conseguia correr. Tem vários jogadores que não tem mais condição de vestir a camisa do Fluminense. Samuel Xavier, o James, o próprio... Ontem estava difícil de saber o jogador que podia jogar, que não podia. O Zubeldia, cada jogo ele põe um time, aí não tem entrosamento. Eu acho que, em primeiro lugar, culpado disso tudo é a diretoria do Fluminense. Segundo lugar, culpado disso tudo é o treinador. Terceiro lugar são os jogadores. Porque, olha só, a diretoria contratou o Zubeldia. No ano passado ele fez um belo trabalho, no início desse ano estava fazendo um belo trabalho.
Mas não tem mais condição, cara. O cara tá perdido, tá inventando, tá sem moral para trocar os jogadores, tá sem, sei lá, tá faltando alguma coisa ali, tá acontecendo alguma coisa. Então a diretoria tem que tomar uma posição, tem que chegar, demitir o Zubeldia, afastar os jogadores que estão mal. Não, primeiro tem que demitir o Zubeldia, né? Aí traz um técnico que seja bom, brasileiro ou estrangeiro, um técnico que seja bom, que a gente saiba que tem um bom trabalho. Eu conheço dois estrangeiros, né? Voivoda e esse Crespo. São dois bons treinadores. Eu não sei como é que eles são internamente, com os jogadores, com a diretoria funcionar, mas o Voivoda me parece ser bom, porque ele ficou esse tempo todo no Fortaleza. Lógico que no final tem o desgaste, acontece um monte de coisa, e saíram vários jogadores também, aí fica difícil, né? Agora o Crespo, como treinador, parece ser um bom treinador. Não sei o ambiente dele interno. Ele estava bem no São Paulo quando foi mandado embora. Não sei o que aconteceu também. É aquele negócio. Tem coisas que a gente fica sem saber. Mas são dois bons treinadores. E tem alguns treinadores brasileiros, mas eu acho que a maior parte que é bom tá empregado. Aí eu não sei se o Fluminense conseguiria tirar um ou outro do clube que tá jogando. Agora, o time do Fluminense não é para jogar do jeito que está jogando, né? São jogadores que têm salários altos e não tem condição. Agora aí a gente também tem um lado aí que a gente fala aí, bota jogador da base. Atualmente está difícil colocar jogador da base. Os jogadores da base que podem entrar, até acho que deveria entrar, é o Fidelis, que atualmente está melhor do que os que estão jogando. O, o, o Davi Schwenks, que é o zagueiro. Esse outro menino que entrou, eu vejo o jogo da base dele, agora deu branco o nome dele. Ele é bom jogador para base, mesmo assim não está isso tudo. É o que eu falo, jogador sub-17 tem que passar por todas as categorias, jogador da base, todas as categorias, para quando chegar no profissional jogar. Ele está muito verde ainda para jogar no profissional. Mas aí é o Davi Schwinks, o Fidelis, esse menino que agora deu branco nele, e tem tem o Riquelme Felipe. Esse tem condições de ir entrando, só que hoje quando ele entrou também, do jeito que estava jogando o time, não conseguiu fazer nada. Agora, o resto da base, olha só, vocês que não acompanham a base, eu vou falar uma coisa. Eu sempre acompanhei o jogo da base. O Fluminense sempre teve grandes profissionais na base, trazendo e administrando bem vários jogadores da base. Aconteceu o quê? Quando o Bahia virou SAF pro City, né? O pessoal foi lá, tinha uma pessoa, acho que é Marcelo, que eu esqueci o sobrenome dele, que administrou, que fez aquele Fluminense lá de fora, levou vários jogadores para jogar lá e foi demitido depois com a chegada do Mário Bittencourt. Ele foi para o City. O que aconteceu? Ele veio aqui no Fluminense, né, o Bahia, o City, veio no Fluminense, levou os melhores profissionais da base do Fluminense e os melhores jogadores da base do Fluminense para lá. Foi todo mundo para lá. Aí o que aconteceu? O que tinha que fazer o Fluminense? Trazer outros grandes profissionais da base para a nossa base lá em Xerém. Ele não trouxe, cara, porque está sendo mal administrado o Xerém. Você olha, o Sub-20 Fluminense perde quase todo o jogo. Vai ver a colocação que ele está. Acho que está em 13º ou 12º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, que jogadores que você vai trazer profissional do Sub-20? Se nem no Campeonato Sub-20 tá bom. Tem condição de vir esse time que está lá para baixo lá, perde para quase todo mundo, até em Xerém o Fluminense perde.
ganha um jogo, outro dia ganhou do Corinthians, acho que foi 3-0, 3-1, ganhou um outro jogo, mas a maior parte dos jogos ele perde. Tanto é que está lá para baixo. Está lá para baixo no campeonato brasileiro sub-20. Aí você acha, tem condições de trazer algum jogador da base para cima com essa porcaria de campeonato que o Fluminense está fazendo? O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro, que é presidente, tem que chegar, que é o gerente lá da base, que administra a base do Fluminense sub-20, tirar quem não está bem lá e trazer grandes profissionais para a base. Isso é um reforço para o Fluminense. É dali que sai a maior parte do dinheiro para o Fluminense. Então tem que estar sendo bem administrado, tem que ter grandes profissionais ali, como tinha antigamente, e o Fluminense dava a resposta. O Fluminense, acho que foi ano passado, ano retrasado, foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, sub-17. Estava lá o Riquelme Felipe, estava o Isaac lá, e esse menino foi para o Botafogo. Estava lá todo mundo e era um grande time. Mas aí o que eles fazem? Vendeu o Isaac, o Riquelme Felipe foi profissional, em vez de ir para o Sub-20, tinha que ir para o Sub-20, vendeu, trocou pelo Savarino no outro, que agora deu branco também. E os caras sobem um jogador do Sub-17 direto pro profissional, não tem condição, cara. Muitas vezes, o empresário ou o pai, na hora de renovar o contrato do menino, exige que o jogador, para renovar o contrato, tem que ir jogar no profissional. Acha que está ajudando o jogador, pelo contrário, está prejudicando, porque o jogador vai ficar no banco o tempo todo lá no profissional. Vai deixar de passar pelo sub-20, de estar aparecendo no sub-20, que tem empresários do mundo inteiro observando os campeonatos de sub-17, sub-20, para levar para fora. Aí o jogador fica parado no banco do profissional. Como é que ele vai ser observado? Aí se pega um jogador desse depois, que está parado sem jogar no profissional, leva para o sub-20, para reforçar o sub-20, o empresário dele, o pai, ou até o jogador acha que é um castigo. O moleque vai para o sub-20 não joga bem. A gente teve vários exemplos aqui. Um dos que eu vi, que eu me lembro, é o Miguelzinho, né? Miguelzinho arrebentava na base. Aí na hora de renovar dele, o pai dele era o empresário dele, obrigou o Fluminense a botar ele no profissional para jogar. O que aconteceu? O moleque foi lá para cima, não jogou bem, ficou sumido, agora foi para um time, eu acho que foi pro Mirassol mesmo, depois foi lá para fora, cadê o Miguel? Sumiu, tá sumido lá. Isso é bom para o jogador, é bom para o empresário dele, é bom para o Brasil? Não. Você vê aí vários o Flamengo, eu não gosto do Flamengo, mas o Flamengo há pouco tempo foi campeão da Libertadores, e até... eu acho que o Mundial também, no Sub-20, por quê? Porque faz um bom trabalho. Tem grande jogador no profissional? Tem. Mas lá o pessoal também reclama que já aconteceu o que acontece no Fluminense, que não sobe jogadores para jogar, mas eles estão jogando Sub-20 e estão arrebentando. O Vasco está fazendo um bom trabalho também. Aí o Fluminense parou no tempo, cadê? Não traz mais nenhum grande jogador, não tem uma boa administração da base. O que está acontecendo com a base do Fluminense? Eu pergunto. Por que não tem aparecido mais grandes jogadores na base do Fluminense? Cadê o scout da base do Fluminense? O que acontece? Eu vejo quando mostra, antigamente mostrava tudo que é jogo, agora mostra um ou outro. Quando mostra o jogo, dá pena de ver o Sub-20 Fluminense jogar. Dá pena. O Sub-15 é bom, o Sub-17 é bom também, mas não é mais o que era, mas é bom também. Eu tenho escutado eles falar que os campeonatos brasileiros, os campeonatos nacionais, eles botam um misto de jogadores, que eles pegam os jogadores mesmo, os melhores, para fazer torneios no exterior. Tá? Mas aí, quem está vendo esses jogadores lá fora?
Eles têm que jogar aqui também os campeonatos daqui. Ah, é para revelar tudo bem, mas é bom ganhar também, cara. Os jogadores têm que se habituar também a jogar campeonatos brasileiros e ganhar torneio. E será que esses que estão lá fora são bons também? Você não tem como ver, porque eu não passo os jogos. Aí estão botando jogador para jogar, para aparecer para os empresários lá fora. E o Fluminense, como é que fica? A base aqui no Brasil, como é que fica? Cara, eu acho que você tem que valorizar. Tá certo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que era o campeonato mais importante no Brasil antigamente, está perdendo essa valorização. Por quê? Porque os campeonatos estão começando mais tarde, tem várias competições, os melhores da base mesmo ficam junto com os profissionais para jogar os primeiros jogos do Carioca, ou do Paulista, ou do Mineiro, ou do Campeonato do Rio Grande do Sul. Então, os times que jogam a Copa São Paulo normalmente são jogadores reservas. Então não são grandes jogadores. Pode ter um ou outro, mas. E é complicado, cara. Outro dia eu estava vendo, acho que foi no Sport TV, falando sobre meias do futebol brasileiro. O Brasil, na minha opinião, a seleção brasileira, a pior coisa que aconteceu no futebol brasileiro em relação à seleção, e até aos clubes também, foi aquela derrota da seleção brasileira para a Itália na Copa de 82. O que aconteceu de lá para cá? O Brasil, até aquela época, era o futebol arte. Você via grandes meias fazendo lançamento, tocando bola. Um pouco igual ou melhor do que o Ganso. Tá? Jogadores igual o Ganso, ou igual o Gerson, igual o Rivelino, igual... Esses jogadores não servem mais para o Brasil. Não servem. Porque da Copa de 82 para cá, quando o Brasil perdeu, o que aconteceu? O Brasil começou a jogar igual ao europeu. São jogadores de velocidade, jogadores de raça, jogadores que não tem mais aquele jogador de habilidade, aquele jogador técnico que você via antigamente no Brasil. Eu tive o prazer de ver isso. Os jovens agora não tem mais como ver isso, porque agora, se o jogador chega no clube, na base lá, pequeno, é um jogador que joga assim, eles mudam o jeito do jogador jogar. Vira um jogador mais mecanizado, porque não serve mais um jogador de habilidade, um jogador que sabe fazer lançamento, igual o Gerson. Aquele Gerson não é esse que jogou no Flamengo nem no Fluminense, não. O Gerson que jogou na Copa de 70. Né? Não existe mais esses jogadores, porque tem que ser mecanizado. É futebol de correria, é futebol de tocar lá, de cruzar ali e tal. Os laterais não são mais como eram antes, e nem os zagueiros. O futebol do Brasil mudou, não tem mais aquele prazer, aquele charme que tinha antigamente. Agora é tudo correria, tudo correria. O futebol é correria. E o Fluminense ontem não correu, andou, né? Então aí a gente vê, tem que mudar os profissionais que estão na base do Fluminense, trazer grandes profissionais. Os scouts têm que trazer grandes jogadores de outros clubes para jogar na base do Fluminense. E saber esperar o jogador maturar, o jogador passar por todas as categorias, para depois poder jogar no profissional. Tinha que voltar a ter os campeonatos de aspirantes, que a gente antigamente via. Eu sou da época que a gente ia ao Maracanã, assistir o jogo profissional, a gente chegava cedo. Porque tinha o jogo sub-20, o aspirante, que era na época. Por exemplo, o jogo era Flamengo-Fluminense, o profissional. Aí tinha o aspirante Fla-Flu, lá jogava, a gente via grandes jogadores da base jogar. E os jogadores se acostumavam a jogar no estádio Maracanã com grande torcida já, né? Porque depois ia ter o jogo dos profissionais com a torcida
grande também. Eles já iam pegando canja. Aí assim não, cara, do jeito que tá, não. Tava tendo jogo de aspirantes, por que acabaram? Não era para acabar. Aí o time tem que se desfazer de alguns jogadores que estão ali sobrando. Às vezes sai de graça um jogador, que às vezes pode ter futuro. Esse Marlon Freitas foi da base do Fluminense. Quando ele saiu, ele não jogava bem. E parece que teve desentendimento também ali no Fluminense. Aí, o que aconteceu? Foi para fora, começou a jogar bem. Agora é o cara valorizado lá no Palmeiras. Estava valorizado no Botafogo e é valorizado no Palmeiras. São jogadores que passaram pela base do Fluminense. Esse Bruno Guimarães foi da base do Fluminense. Né? Ele saiu também. Tem jogadores, porque você tem muitos jogadores e às vezes os caras que estão lá administrando, os treinadores, às vezes não escolhem certos jogadores. Tem jogador que demora a aparecer. Como agora, o jogador que vem de fora, ele demora a se adaptar também ao futebol brasileiro. Aí, às vezes, o cara manda o jogador embora porque não sabe esperar. Não sabe esperar ele maturar. O Arias, por exemplo, levou mais de um ano para se adaptar ao futebol do Brasil. Depois ele apareceu. Se ele, no início, o Fluminense libera ele. Entendeu? Esse Lavega estava aqui, não jogava, nenhum treinador botou ele para jogar. Ele está lá agora no Curitiba arrebentando. Deve ser comprado pelo Curitiba, não vai voltar para o Fluminense. O Fluminense gastou o dinheirão e deve vender agora. Aí é a pressa, não sabe esperar. Esses jogadores jovens, quando chegam, a torcida às vezes também é culpada, que também fica pressionando para botar o garoto para jogar. Aí quando bota ele não está ainda adaptado, joga mal, aí a própria torcida começa a vaiar. Então tem que ter uma calma com os jogadores que vêm de fora. Tem jogador que chega e já joga, como o Lúcio chegou e já jogou, mas tem jogador que sente, cara. É igual ser humano, cara. Você às vezes vai num lugar, você tem pessoas que são tímidas, que demoram a se adaptar em algum lugar, aí tem que dar tempo ao tempo para a pessoa. E tem outras que chegam já arrebentando. Então, tudo tem que ser tempo. O tempo é a melhor arma para tudo. A pressa é inimiga da perfeição. Então, se você tiver pressa para as coisas, você não vai ter êxito em nada. Nada. Então, eu acho que o Fluminense tem que mudar a mentalidade, tem que ver. Agora, o Zubeldia não está dando certo. Já tivemos tempo, demos paciência, demos tempo demais para ele, porque ele está perdido. Está acontecendo com ele o que aconteceu com o São Paulo, cara. Olha, e tem que trazer um treinador, não adianta ficar com ele. Vai trazer grandes jogadores, vai ficar com o Zubeldia, ele não vai saber usar, não vai saber mexer, e a gente não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Vai ficar todo ano sendo terceiro, quarto, quinto colocado. Terceiro, quarto, quinto colocado. Não ganha nada. Ah, porque o Flamengo tem muito dinheiro. Ah, porque o Palmeiras tem. Mas o Flamengo, ele, apesar que tem errado em muita coisa, o treinador, quando não dá certo lá, eles mudam. Ah, o Flamengo tem dinheiro para pagar multa? Tem. O Palmeiras tem dinheiro para pagar multa? Tem. Mas você tem que acertar no treinador. E eu acho que o Zubeldia já deu o que tinha que dar. Gosto dele, eu acho que ele às vezes monta até legal, mas ele do tempo para cá está perdido, está desanimado. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar. Queria poder chegar aqui e elogiar. Eu elogio o que ele fez até há pouco tempo. Mas do tempo para cá, não. Como o Renato também abandona alguns campeonatos para... Cara, o campeonato é para você jogar, para ganhar dinheiro. Para isso você tem que ter um elenco. Mas não é fazer o que o Zubeldia está fazendo. Aí o Fluminense é eliminado da Libertadores, quando voltar está lá embaixo no Brasileiro, aí vai fazer o quê? Não pode deixar nenhum campeonato de lado.
Até porque o brasileiro também paga bem nas primeiras colocações. Então eu tenho que repensar. O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro tem que se reunir com agora esqueci o nome dele, lá com outro dirigente do Fluminense, que é bem idoso, todo mundo fala, xinga ele por várias coisas. Não, eu gosto dele, é um cara centrado, é um bom profissional. Então conversa os três, já está na hora de mudar, já arruma um outro treinador para botar para quarta-feira. Eu não sei se dá tempo, mas dependendo, às vezes é bom mudar o treinador, que é o treinador chega, tem a motivação do elenco inteiro, os que estão jogando para continuar a ser titular, e os que estão na reserva, para de repente com esse novo treinador ter uma chance de ser titular também. Porque dependendo do estilo de jogo do treinador, às vezes o jogador que está na base, que tá no banco, tem mais condição de jogar do que o que é titular. Então vamos pensar, o Matheus Montenegro, vamos pensar, Mário. Vamos ver isso e vamos trazer um grande profissional. Enquanto tem dois aí que, na minha opinião, são grandes profissionais, que é o Vojvoda, que até há pouco tempo todo o time queria ele. E ele não saía do Fortaleza. O cara desaprendeu? Acho que não. Por que o cara foi desvalorizado do tempo para cá? Ele é um grande profissional, na minha opinião. Eu acho. E esse Crespo parece ser também um grande profissional, mas eu preferiria o Vojvoda. Que ele parece que também sabe. Eu acho que ele é um treinador de grupo também. Ele sabe fazer a cabeça dos jogadores. Eu escolheria o Vojvoda, enquanto ele está desempregado. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas o jogo de ontem foi ridículo. Você dá um chute a gol em 90 minutos e depois ainda ser roubado duas vezes, no pênalti e na falta que era para o segundo amarelo e expulsão do jogador. Aliás, esse árbitro é impressionante. Mas vamos ver agora. Então, agora eu vou falar o que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fiz o canal Com a Cara e Coragem, com a ajuda da sobrinha da minha esposa, que eu não sei nada de internet. Aí eu vejo que ou eu dou minha opinião, ou desabafo, a opinião como fiz hoje, ou eu pego os YouTubes que eu já conheço há algum tempo, que eu assisto o canal deles, e confio neles, e falo e dou o nome deles. Ou então do GE, ou do Netflix, aí eu falo. Aí pensei, comecei a fazer o canal, achando que eu não ia chegar nem aqui a 50 inscritos. Para minha surpresa, eu estou com 802 inscritos. E me empolguei, era uma terapia, hoje eu estou levando a sério, me empolguei. Espero chegar até a parada da FIFA, para a Copa do Mundo, aos mil inscritos. Espero contar com o apoio de vocês. As pessoas, né, os inscritos do canal, a maior parte se tornaram meus amigos. Converso diariamente com eles no chat. Eles falam coisas para mim, eu converso com eles. Então eu espero contar com o apoio de todos que já estão inscritos e os que não estão inscritos também. Os que tiverem inscrito, por favor, continue dando like, compartilhando e dá o hype para melhorar a pontuação do canal. E peçam aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem no canal também, dar o like e compartilhar. E quem não está inscrito, mas costuma assistir o canal, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e fale para os seus amigos se inscreverem também. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte é que também eu estou querendo melhorar o equipamento aqui para fazer os vídeos, né? Que estão muito debilitados, né? Muito obsoletos. Então eu espero contar com o apoio de vocês em relação aos Pix, quem puder colaborar. Eu tenho 2 Pix, né? Um é
é um e-mail, desculpe, um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter balde passo. Aí, e os dois são do PicPay. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, façam o Pix, qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês. E eu vou falar aqui quem fez o Pix e o valor que fez, desde que o nome esteja legível para eu ver, tá? Então eu agradeço a todos desde já, como eu falei, os dois Pix são do Banco PicPay, tá? Vamos ver se tem alguma novidade aí do Fluminense. Tenham todos um bom domingo, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Espero que amanhã a gente esteja menos triste.